Alex Pereira got beat. And honestly, guys, There is a house in charming. Daniel Cormier. Pessoal, UFC 313, como vocês sabem, temos um novo campeão dos meios pesados. E ele se chama Magomed Ankalaev. Pereira perdeu. Honestamente, eu estava comentando as lutas com os comentaristas e assistimos as lutas esperando que algo possa mudar, sabe? Uma reviravolta, que uma reviravolta pudesse acontecer nessa luta. Como seres humanos, estávamos assistindo a luta também, estávamos com a expectativa de que alguma reviravolta acontecesse na realidade. Mas a real é que isso não ia mudar. Ankalaev estava controlando a luta o tempo todo. Era difícil dar o crédito que ele merecia, porque simplesmente já vimos Pereira virar lutas em várias ocasiões. Mas essa é a segunda luta consecutiva em que vemos Alex Pereira perder. Ele não conseguiu se recuperar. Ankalaev lutou de maneira impecável. Para ser honesto, Pereira acertou alguns jabs no quinto round, um belo chute, mas a maior parte da luta ele foi pressionado pelo Ankalaev, ele foi golpeado, talvez não com golpes muito fortes, mas atingido constantemente. Acredito que ele conseguiu... Ele não conseguiu lutar tão bem em pé porque ele tinha uma ameaça de queda o tempo inteiro. E quando você tem essa ameaça, você se torna um adversário difícil de ser enfrentado. Foi realmente surpreendente o que aconteceu. E normalmente nunca acontece, sabe? Ankalaev, ele não conseguiu as quedas como pensávamos que ele conseguiria. Então, nesse aspecto, Alex Pereira foi muito melhor do que esperávamos. Ele defendeu 11 quedas. Ankalaev, a cada troca de nível, ele conseguia igualar. Toda vez que Ankalaev chegava nas pernas, Pereira conseguia mudar a posição. Mas o que acontece foi que Ankalaev se recusou a dar um passo para trás. Ele não recuou. Ele colocou o campeão em situações difíceis. O que essa noite mostrou, vocês viram. Vocês viram o que Ankalaev fez nessa noite de UFC 313. E vocês ouviram a urgência do corner de Alex Pereira. Que ele simplesmente estava andando para trás. Ele é tão bom que ele não precisava andar para trás. Ele ainda é um excelente lutador. Ele ainda estava na luta, mas o Ankalaev teve mais sucesso do que esperávamos. Ele conseguiu implementar o plano de jogo. John Anik disse que no quinto round talvez poderia estar 3-1 para o Ankalaev ou 2-2. Para mim era difícil imaginar uma pontuação onde Pereira estivesse vencendo por 3-1. Eu acho que no máximo estaria 2-2. Mas eu estava errado, estava 3-1 para o Ankalaev, porque Pereira venceu o quinto. Venceu ali o quinto, provavelmente foi o seu melhor round, junto com o primeiro. Mas o que vem agora? Quando você tem um campeão como Pereira, que defendeu o cinturão várias vezes, acho que 3 vezes, estou aqui tentando confirmar, mas acredito que ele sim merece uma revanche. Não há nenhum outro desafiante claro para enfrentar Ankalaev. Eu acho que esses dois devem lutar novamente, porque acredito que ambos lutariam melhor em uma segunda luta. Poderia ser mais empolgante. E luta é muito mais do que apenas quedas, sabe? O lutar o wrestling é muito mais do que só derrubar. É o clinch, aprender alguém contra a grade, a forçar um lutador a ficar em uma posição desconfortável. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Quando Alex Pereira quer sair da grade, ele é grande, ele é forte o suficiente para conseguir, a menos que esteja lutando contra Ankalaev. Eu acredito que Ankalaev provavelmente teria mais respeito, ou terá mais respeito agora pela luta agarrada de Pereira. Muito mais em uma possível revanche. Então, talvez ele mude um pouco a estratégia em uma segunda luta. No final das contas, ele fez uma luta boa, mostrou que não estava errado ao dizer que poderia trocar com Alex Pereira, porque ele teve que ficar em pé durante 25 minutos contra o striker mais perigoso do UFC, talvez da história do UFC, e saiu como campeão, venceu esse striker maior, o mais perigoso. Mas eu quero ver uma revanche entre esses dois. Eu não vejo ninguém mais que deveria lutar pelo cinturão com Magomed Ankalaev do que Alex Pereira. Bom, no Comer Event, Gaethje conseguiu a vitória sobre o Fiziev.
Havia muitas perguntas sobre Gage, se ele seria o mesmo após aquele nocaute pro Max. Será que ele poderia lutar como antes? Quais seriam os efeitos? E a resposta foi que não houve nenhuma sequela. Ele lutou de forma brilhante, muito mais inteligente, muito mais preciso. Ele não arriscou tanto no início como poderíamos esperar de lutas anteriores do Gage. Mas em termos de como ele se movimentou no octógono, sua capacidade de absorver golpes e fazer ajustes foi impressionante. Eu amei quando o Gage foi para o clinch. Essa foi uma das minhas combinações favoritas, sabe? Aquele golpe que ele acertou. O adversário, os movimentos, tudo que ele fez ficou difícil para o Fiziev. Fiziev começou o terceiro round muito bem também. Foi um round interessante, mas o Gage continuou impondo seu ritmo, atacando sem parar. Para um cara que já deu tanto ao MMA, tanto aos fãs, foi bom de ver o Gage conseguindo uma vitória, estando de volta contra um adversário dificílimo como o Fiziev, que também merece crédito por aceitar a luta em cima da hora. Uma excelente performance. Não perdeu nada ao perder essa luta, só mostrou que é tão bom quanto qualquer outro. Parabéns ao Gage, performance incrível. E o Fiziev é preciso 2 para fazer uma luta realmente especial. Essa luta entre eles foi um exemplo disso. Seguindo, o Ignacio, em sua primeira luta no top 15, finalizou o Jalin Turner. Como vocês viram, foi maravilhoso. Eu achava que seria uma luta difícil, mas o Ignacio levou ao chão, conseguiu o triângulo e finalizou o Turner, que se aposentou, falou após a entrevista. Os seus técnicos tentaram convencê-lo a não se retirar, mas ele disse que sim, se aposentou. Então vamos ver o que vai vir a seguir. O Jalin Turner, eu espero que ele não fique de fato aposentado, pois ele ainda é jovem, tem muito a oferecer. Ótimo trabalho do Ignacio. Maurício Ruff, meu Deus, cara, ele acertou o King Green com um dos golpes mais brutais que eu já vi. King Green caiu de cara no chão, sem necessidade de golpes seguidos. Bom, luta acabada, que incrível, cara. Maurício Ruff é diferente, é muito difícil de lidar e vai ser difícil de derrotar esse cara. Ele deve estar muito orgulhoso da sua performance que ele teve nessa noite. Os Fight Nerds estão com tudo, cara. Esses caras estão com tudo. Simplesmente incrível. Simplesmente incrível. Bom, seguindo, temos o Alex Morono. Nunca tinha visto antes. Alex Morono ser dominado assim, ele tem um bom estilo. Quem mais? Myron Santos. Eu acho que foi um erro de decisão, uma decisão ruim. Eu não me importo com o que pensam. Para mim foi uma decisão horrível que aconteceu ali. Bom, pessoal, UFC 313 foi uma noite fantástica, uma noite incrível, sabe? Sortudo, eu sou muito sortudo por fazer parte disso. Temos um novo campeão nos meios pesados, Alex Pereira caiu, mas essa é a melhor organização de luta do mundo. Então, qualquer um pode vencer qualquer um. É o nível mais alto que vocês possam imaginar, mas hoje à noite foi Gian Kalaev que se tornou campeão do UFC, campeão meio pesado. Parabéns a todos os que venceram. Obrigado a todo o apoio, todos os fãs que continuam assistindo. Agradeço aos meus companheiros de transmissão e vamos aguardar o que vem a seguir. Espero que grandes lutas continuem acontecendo. Grandes eventos, grandes pay-per-views estão por vir e eu quero estar em todos se possível. Até a próxima, guys.